Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet, sempre que você quiser, no futuraplay.org. Durante as férias escolares, muitos responsáveis quebram a cabeça procurando atividades para fazer com as crianças. Praia, piscina, passeio no parque, cinema, teatro, haja programação. Mas você que é pai, mãe, avô, avó, tem o hábito de frequentar museus nessa época do ano? Pois é. Por todo o país, muitos museus e centros culturais abrem as portas para a garotada com uma programação especial. Além das tradicionais colônias de férias, existem opções de tarefas culturais e também educativas, ou seja, uma forma de continuar estimulando o aprendizado num clima bastante descontraído. No estúdio, eu recebo Magali Cabral, que é diretora do Museu da República, que fica aqui no Rio de Janeiro, e Tamara Quirico, que é historiadora da arte e mãe, né, Tamara? Tudo bom? Tudo bom, Magali? É um prazer conversar com você. Tudo bem, eu sou bisavó. Bisavó. Então, tem experiência avessa nessa questão de programação para as férias. Exatamente. Eu também sou mãe, já estou começando a passar por esse desafio. Então, Tamara, eu quero fazer a primeira pergunta para você. Sim. Férias sempre tem que encontrar aquele jeitinho de garantir a diversão da criançada, mas se a gente puder alinhar a diversão com conhecimento, melhor ainda. Sim, sem dúvida, né? E lá em casa eu coloco uma série de regras, então eu evito que eles brinquem com aparelhos eletrônicos, né, tablets. Então eles acabam fazendo muito mais atividades lúdicas, né, brincadeiras. Eles gostam muito de desenhar, eles gostam muito de ler. Então, né, eles têm acesso a muitos livros, né, muitos livros de artes, né, meus livros e livros específicos para criança de artes. E aí a gente acaba tentando aplicar isso um pouco, né, fazendo várias visitas a museus e espaços culturais aqui no Rio. O que acaba sendo uma grande diversão para eles, né? Mesmo que o nível de atenção deles, né, especialmente do caçula, né, que tem 6 anos, né, seja muito pequeno, né, eles sempre aproveitam alguma coisa, eles sempre curtem e eles pedem para voltar, né, aos museus preferidos deles, né? Então, eu acho que isso funciona, né? Tem funcionado. Você tem um casal, né? O Miguel, que tem 6 anos, e a Letícia, que tem 8 anos. Exato. E eles gostam dos mesmos museus ou tem aquele... Não, eu prefiro em um, outro. O Miguel, há alguns anos, já diz que ele quer ser paleontólogo. Então, obviamente, o museu favorito dele é o Museu Nacional, né? Então, que legal. Ele sempre fala, nossa, eu tô com saudade dos dinossauros, vamos ver os dinossauros, né? Então, a gente acaba com bastante frequência indo à Quinta da Boa Vista para ele poder ver os dinossauros. E de vez em quando lá eles têm atividades específicas, né, o setor educativo dos museus, né, isso é muito bom. Né? Ano passado, nas comemorações de aniversário do museu, eles fizeram uma atividade de, nossa, vamos ser paleontólogos por um dia, vamos fazer escavações. Então isso foi um grande barato para eles, né, para os dois, né, os dois curtiram muito de fazer isso. Né? Então isso acaba incentivando ainda mais, né, o interesse pelas ciências, né? A Letícia, por outro lado, ela tem um interesse muito grande por museus de arte, né? Ela diz que ela quer ser pintora, que ela quer ser artista, né? É influenciada pela mãe, historiadora da arte. Então, ela gosta muito de ir aos museus. Então, acho que nós já fizemos quase que o circuito completo dos museus aqui. Então, a gente já foi algumas vezes no Museu de Belas Artes, no Centro Cultural do Banco do Brasil sempre tem alguma exposição. A gente vai também, e aí eu sempre tento explicar, né, mostrar um pouco, né, a gente mostra no livro, né, agora recentemente na exposição do Mondrian, eu tentei explicar um pouco o estilo, né, o porquê que ele faz aquela desconstrução das formas, né, mostrei as árvores do Mondrian, e aí depois ela vai ver isso nos livros que ela tem, né, então isso acaba estimulando, né, teve uma vez, eu lembro no CCBB, uma exposição, mas que tinha uma pintura do Picasso, e ela reconheceu o estilo, né? Ela olhou para o quadro e falou assim, puxa mãe, parece aquele quadro daquela moça chorando que tem no meu livro de artes, né? Que era o retrato da Dora Maar do Picasso.
Então, eu acho que você... Desperta um olhar da criança. Né, a gente planta a semente, Sim, né? E isso acaba, de fato, desabrochando em algum momento. Muito né? bom. Com Magali, certeza. você hoje é diretora do Museu da República, mas já tem 40 anos de museu. experiência em museu. Tem uma trajetória super importante aqui para preservação da memória, da nossa história, da nossa cultura. O Museu da República tem uma programação especial para as férias, a gente já vai falar sobre isso também. Mas ao longo da sua trajetória, como esse momento de descanso escolar, pela sua experiência, pode ser importante também para a manutenção do aprendizado? E como é que a gente consegue, então, aliar a diversão e a aprendizagem? As oficinas de férias nos museus são muito importantes, porque elas proporcionam momentos de lazer, de brincadeira, de atividades lúdicas, mas também de produção de conhecimento, né? Então, isso é importante. Mas, independente daquelas crianças que não estão frequentando a oficina de férias, porque, infelizmente, não dá para abarcar um número muito grande de crianças, não temos fôlego para isso, gostaríamos de ter. Os pais levarem ao museu, e aí quando você diz que o seu filho menor, às vezes ainda, né, menor, mais adiante ele vai fazer, eu já vi isso. Sim, pois é, porque fica, né? Porque e fica aí... a sementinha, Exato, né? exato. E deixa a criança, no nosso encontro com professores no museu, preparando os professores para a visita ao museu, a gente chama muito a atenção o seguinte: deixa eles descobrirem o museu por conta própria. Museu é para fazer pergunta. Museu não é para a gente dar resposta. Museu é local de fazer pergunta. E vai procurar as respostas em casa, no livrinho que a Letícia possui, que foi lá ver, confirmar o Picasso, a Dora Maar, enfim. É isso, museu é lugar de pergunta. Então, mamãe, papai, vovó, vovô, levem o filhote, o netinho, e perguntem juntos. E se não souber responder, não tem importância. É até uma oportunidade, eu costumo dizer aos professores, de juntos fazermos uma cartinha para o museu e perguntar: o que é isso? Pode explicar o que é isso? Pode dar maiores informações? Nós não conseguimos saber. E cada criança acaba que tem uma curiosidade diferente. Cada um olha de um modo. O olho vê de formas diferentes. Nós mesmos que trabalhamos no museu, cada vez que a gente entra dentro do museu, nas salas expositivas, o olhar vê coisas diferentes. Não é o mesmo olhar de sempre. Muito bom. Há novidades para nós profissionais descobrirmos. Eu vou pedir para a gente colocar na tela algumas fotos que a Magali gentilmente trouxe para a gente sobre as fotos da colônia de férias no Museu da República. Tá aí. Magali, a cada ano a colônia tem um tema. Qual é o tema desse ano e quais são as atividades? O tema desse ano é Quem tem memória tem história. Então, começamos com as crianças contando suas histórias, suas memórias. Cada um deles, isso aí são várias colônias diferentes. Nós já tivemos, a cada ano nós temos um tema. Essa é desse ano. E aí eles estão, cada um entra no centro e conta suas histórias, tá? Mas nós já tivemos, por exemplo, Rio 450 anos, já tivemos o ano de eleição, eles fizeram eleição na colônia de férias, fizeram chapas e fizeram propaganda, foram à Câmara de Vereadores, porque nós também visitamos, esse ano eles estão visitando o Museu de Folclore, que reabriu e é vizinho ao museu. O Museu de Folclore ficou fechado um bom tempo por causa de obra e esse ano reabriu, acabou de reabrir agora no final do ano. Então eles já visitaram o Museu de Folclore. Mas todo ano eles vão a alguma instituição diferente ou, por exemplo, a Câmara de Vereadores, no ano que o tema era eleição, eles foram saber o papel do vereador, o que o vereador faz, o que o prefeito faz, enfim, são diversas situações.
E o próprio tema desse ano é muito interessante porque traz a questão da memória, que por exemplo, no caso do Museu da República, a preservação da memória da nossa história, né? Da história do Brasil, e trazer essa noção para a criança também. É a forma da gente chegar para eles e dizer, o museu é isso, o museu guarda memória e o museu tem histórias para contar. Eu vou pedir, então, para a gente aproveitar já e colocar na tela o site do Museu da República. Por favor, está aí museudarepublica.museus.gov.br. Você encontra mais informações. Se você é aqui do Rio de Janeiro, fica mais fácil de visitar. O museu abre toda última terça-feira do mês à noite. Muito bom, isso é ótimo para quem trabalha ao longo do dia. Exatamente, para os alunos noturnos, né? Muito bom. Poucas oportunidades têm de visitar museu. A gente trabalha muito com os alunos do programa de educação de jovens e adultos. Muito bom, muito bacana. Agora, quem não é do Rio também, se passar por aqui nas férias, por que não? Visite. Uma excelente oportunidade. Isso. Tamara, você se recorda quando era criança de visitar museus nessa época? Eu tinha esse hábito, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade, né? A gente está falando aqui de uma cidade grande, de uma capital, com muitas opções de museus, uma variedade. Você lembra disso fazer parte da sua infância? Sim, de fato, e eu não morei só aqui no Rio de Janeiro, né? Eu, quando era criança, eu tinha a idade da Letícia, minha família passou 2 anos na Itália, em Roma. Então, eu lembro, eu costumo brincar com meu pai, né? Que no fim das contas, eu sou o que eu sou hoje por culpa dele, né? Porque era isso, nós visitávamos muito museus lá. Então, isso cria essa memória, que é uma questão essencial, e isso forma as bases, né, do que nós vamos ser no futuro, não adianta, né? Então, hoje, nitidamente, todos os interesses profissionais que eu tenho hoje, de certa maneira, foram resultados desses passeios, dessas visitas a museus que eu fiz aqui no Rio. Então, o Museu da Quinta da Boa Vista era um museu que eu frequentava bastante, o Museu da República eu fui algumas vezes, o Museu de Belas Artes, né? Então, isso cria, né? A gente está plantando essa semente, né? Que isso foi plantado em mim, né? Quando eu era criança, e floresceu dessa maneira, acabei me tornando historiadora da arte, professora universitária, e é o que eu estou tentando fazer hoje com os meus filhos também, né? Então, mesmo que o nível de atenção deles seja muito pequeno, né? Eles vão na exposição, eles estão muito mais preocupados, né, em interagir com os tablets, talvez porque eu não deixo eles, né, brincarem em casa, ou ir na parte educativa para brincar, né? Então, tem toda essa questão lúdica. Alguma coisa fica, né? Que é isso, né? Ela vai lá, ela reconhece o estilo depois, né? Então, eu acho que esse é um processo fundamental, isso é um papel fundamental dos pais, né? De você estimular. E da escola. Da escola também. E há pesquisas na área da educação em museus que demonstram que é a escola que realmente tem esse papel junto aos alunos, às crianças, de provocar essa relação com o museu. É impressionante. Muito bom. E a escola pública, nossa, é muito voltada para essas visitas. Só não consegue, às vezes, fazer mais pela falta de transporte. Transporte, né? Muitas, principalmente as que estão localizadas na periferia das cidades. Exatamente. Os professores participam dos encontros de professores, mas depois não tem a condição de levar a turma para fazer a visita. É uma pena. Eu vou pegar o gancho da Magali para a gente exibir uma matéria da TV Univale, que é a nossa parceira em Santa Catarina, porque a equipe acompanhou a visitação de uma turma de uma escola do Vale do Itajaí durante o ano letivo de 2016 e mostra como os museus são uma importante ferramenta pedagógica. Vamos ver. Então lá, ó, a letra A primeira, é a falsa orca, tá? No meio é o golfinho nariz de garrafa. Pode o museu ser um grande centro de pesquisa, uma sala de aula rica e funcionar como uma ferramenta para auxiliar no conhecimento? Para esses alunos que visitam o Museu Oceanográfico da Univale, no litoral de Santa Catarina, a resposta é sim. Aqui, por exemplo, as estruturas ósseas, por exemplo, na apostila não tem todas, algumas curiosidades que a mediadora fica falando, essas coisas assim, que dados mesmo bem pequenininhos, mas que complementam o que a gente já sabe. A gente busca aumentar o conhecimento deles, a vivência, juntar o que a gente trabalha dentro da teoria com a prática e com a realidade, porque a gente sabe que esse mundo aqui vai abrir caminho para eles muito maior do que o livro. É muita vivência
que a teoria não traz. E como que é o trabalho pedagógico aqui desse museu? Nós construímos uma relação desde o início deste ano, numa formação continuada com professores. Nós integramos nessa formação continuada professores de diversas cidades aqui da nossa região. Inclusive, essa escola que está aqui hoje, os professores vieram fazer essa formação, conhecer o museu, ver as possibilidades educativas, as potencialidades da dimensão educativa que o museu possibilita. Essas visitas puderam ser avaliadas nesse encontro, onde professores que passaram pela formação continuada no museu apresentaram os resultados que tiveram em sala de aula. E considerando também que o Conselho Internacional de Museus, que é o órgão na Unesco, né, que rege todos os museus, considerar os museus como as principais ferramentas de ensino no mundo, então é o caminho. No passado, o museu ele foi criado como um templo de conservação, né, para pesquisa. Hoje essa concepção muda um pouco, ele se abre à visitação porque nós sabemos do grande potencial educativo do museu. A matemática ela é uma ciência, em sala de aula, extremamente abstrata, né? O aluno ele apenas mentaliza, olha nos livros didáticos, mas não conseguem perceber isso materialmente. A visita ao museu possibilitou que eles materializassem esse conhecimento. Então, através dos espécimes, através do acervo, da coletânea do acervo, eles conseguiram, mesmo que mentalmente, observar, por exemplo, as formas geométricas. Então, o museu é de importância fundamental no processo de aprendizagem e na construção do conhecimento dos nossos alunos. É bem o ponto que você falava, Perfeito. E Margarida. a professora falou uma coisa certa. A teoria é complicado e a prática, então, permite. Então, o que acontece no museu? Você parte do concreto para chegar ao abstrato. Na sala de aula, você parte do abstrato e fica mais difícil para a criança. Então, o museu, o objeto favorece isso. Ele está ali, concreto. A partir dele, você faz perguntas, problematiza e você vai chegar ao abstrato. O professor de matemática falou perfeito ali. É isso, é esse o potencial do museu. É a partir do objeto que é concreto, a gente poder chegar ao abstrato. E o interessante... Algo interessante, né? Algo Sim. que poderia ser maçante para a criança, vai se tornar algo lúdico e muito mais interessante para ela, né? Eu acho que a matéria mostra alguns aspectos interessantes, Excelente. como a questão da formação continuada para os professores. Exatamente. E, por exemplo, a gente está falando de um museu de oceanografia, que é o caso da matéria, mas a gente só associa biologia? Não, a gente tem professores de matemática que estão se utilizando daquele acervo para as suas aulas também. Acho que esse é um aspecto Exatamente, é importantíssimo. bem bacana, né? Multidisciplinar. Tamara, a escola dos seus alunos tem esse hábito de fazer visitação a museus ao longo do ano? Os pais pedem isso para a escola? Eu acho que isso é feito a partir de uma determinada idade. Então, ano passado, né, a Letícia, pela primeira vez, então com 7 anos, ela fez uma visita guiada. Então, eles foram ao Teatro Municipal. Né, então, e aí eles fizeram toda a visitação, né, conheceram os bastidores, né, então todo ano eles de fato escolhem, né, um local, né, específico, né, para aquela determinada série, né, para aquele ano, para eles poderem visitar, né. O pequeno ainda não foi, acho que imagino que só no próximo ano ele também vai ter essa oportunidade. Mas é bom estimular isso, né? Eu vejo, né, como os alunos mais velhos, eles vão a outros lugares também, né? Eles começam a ir a outras cidades. Então, a minha sobrinha que estuda na mesma escola, ela, ano passado, passou alguns dias nas cidades históricas de Minas, né? Para também ter todo esse acesso a esse acervo, essa história do Brasil. Então, enfim, você tem que lançar mão do que você pode, né, para tentar estimular essa garotada. E a gente está falando aqui, a gente trouxe para o programa exemplos de cidades maiores, né, de capitais, mas você que é de uma cidade menor, de uma região fora do eixo aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, provavelmente na sua cidade tem um centro cultural, um museu que guarda a memória, a cultura da sua região. Então, vale a pena conhecer, vale a pena, quem sabe, esse espaço também não tem uma programação especial para as férias. Um ponto fundamental, não precisa ser um museu da República, um museu histórico nacional, um museu de belas artes.
Toda cidade tem uma história para contar, tem a sua memória e tem sempre um centro cultural ou um pequeno museu histórico. A partir dele pode começar a trabalhar, porque vai ser um sucesso. Magali, você percebe que as crianças que participam da colônia de férias, no caso do Museu da República, retornam ao museu em outras épocas para outras atividades? Com certeza. Ano passado, não, 2015, o museu tinha dado uma parada em fazer oficinas de férias, colônias de férias. Eu fui dirigir o museu em 2007 e em 2009 eu falei, não, vamos retomar as colônias de férias, que é um hábito que eu já trazia de outros museus, de ter feito isso em outros museus. E aí, quando chegou em 2015, 6 anos depois, eu tive a notícia, os colegas do setor educativo comentando comigo que tinham crianças que não podiam mais frequentar porque tinham passado da idade, acima de 12 anos, mas que estavam pedindo muito para serem monitores na colônia de férias, e alguns levando os irmãos. E isso nos fez, a equipe do museu, fazer uma pergunta. Se eles querem voltar a ser monitores, qual é a relação que eles passaram a estabelecer com o museu? É pela colônia de férias, pura e simplesmente, ou há uma relação com o museu? E aí fizemos uma pesquisa com os alunos, as crianças que tinham participado por mais de 4 ou 5 colônias de férias naquele período. Está publicada numa revista, Icon Education. O Comitê Internacional de Educação em Museus tem essa revista chamada Icon Education. Será que a gente consegue mostrar aqui? Ou é melhor eu mostrar? Tá aqui, tá dando, ou você dando para mostrar. Deixa eu mostrar aqui, que aí o Jefferson consegue mostrar que é a revista que a Magali está falando. Isso é um número específico sobre pesquisa em educação em museus. E nós, então, apresentamos a pesquisa com os participantes da oficina, e a pesquisa mostrou que eles retornam para as diferentes atividades do museu. E mais ainda, teve um menino cuja mãe disse que ele quer visitar museus. Quando você falou da sua sobrinha visitando museus, ele é agora um frequentador de museus, não só do Museu da República, ele frequenta outros museus. Ele quer visitar. Ano passado, quando o museu fez 55 anos, nós demos uma medalha para ele. Acho que esse é o grande legado de iniciativas como essa, né? Exatamente. Gente, eu quero dar uma dica para você que é da região de São Paulo e arredores, porque o Museu do Futebol está com uma programação especial para as férias. Fica na capital paulista e essa programação é gratuita e vai até o dia 29 de janeiro. A programação completa você encontra no site museudofutebol.org.br. A gente vai colocar aí na tela para você. Tá aí também a programação, então, especial de férias até 29 de janeiro. É fantástico. Maravilhoso, né? Eu também adoro, sou fã. Maravilhoso. E é muito bacana também, até para quem não é tão fã assim por futebol, vale muito a pena conhecer. Até pela questão da tecnologia também que o museu coloca. A museografia dele é fantástica. Muito bom, nós também adoramos. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo está encerrado. Eu espero que a gente tenha dado o recado, né, de incentivar os responsáveis, os pais, a levarem seus filhos a visitar museus e centros culturais espalhados aí por esse imenso Brasil. Magali, muito obrigada. 3 mil museus no país. Tem muita coisa boa, então, para a gente conhecer. Magali, muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Eu é que agradeço. Tamara, muito obrigada. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Eu lembro que Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas que a gente está sempre, a qualquer hora do dia e da noite, no futuraplay.org. Um beijo.